ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre outros. O impacto do lixo em diversos animais, como por exemplo os cetáceos, baleias e golfinhos, é difícil de ser determinado, pois depende de dados coletados de indivíduos que apareceram mortos na costa. Os espécimes que chegam à costa representam apenas uma pequena porcentagem do que está ocorrendo dentro dos mares. Uma revisão realizada em 2014 encontrou relatos de injeção em 48 espécies de cetáceos que morreram, o que representa 56% de todas as espécies existentes. Os principais detritos encontrados foram plásticos, seguidos por aparatos de pesca. Para as aves marinhas, o lixo que está na superfície da água apresenta um grande risco. Estima-se que há 250 mil toneladas de lixo boiando nos oceanos e aves marinhas são o grupo mais ameaçado de aves no mundo. Em 2050, a previsão é que 99% de todas as espécies de aves marinhas irão ingerir lixo humano. A probabilidade de algum animal morrer está relacionada à quantidade de lixo que ele ingere, sendo que alguns itens são mais perigosos do que os outros. Em um estudo publicado por Ramon e colegas, em 2019, observou que os plásticos flexíveis e os balões possuem, respectivamente, 14 e 32 vezes mais chances de causar mortalidade em aves marinhas do que plásticos rígidos. As queimadas são um tipo de prática agrícola utilizada no meio rural, sendo das ações mais atingidas realizadas pelo homem. Consequências da queimada. A realização de queimadas gera consequências para o meio ambiente. Dentre elas, as principais são alteração no equilíbrio do ecossistema, desertificação ambiental, entre outros. No Brasil, a prática de queimada é muito comum, porém nem sempre é causada de forma controlada. As queimadas intencionais ou provocadas pela falta de chuva geram graves consequências. Estima-se que cada ano no Brasil perde cerca de 15 mil km² de floresta, por causa de queimadas que perdem o controle, transformando-se assim em grandes incêndios. A região Nordeste é que apresenta maior índice de ocorrências de queimada, especialmente entre os meses de outubro e janeiro. Já na região Centro-Oeste, os meses de julho e outubro são os mais críticos. A principal causa do desmatamento está ligada à ação antrópica, ou seja, à atuação do ser humano no processo de remoção da vegetação. Desse modo, o desmatamento na maior parte das áreas florestadas é causado diretamente pelas atividades produtivas desenvolvidas pelo ser humano. Em sua totalidade, a remoção de vegetação é realizada pelo corte direto, por máquinas e ainda por outros meios como as queimadas. Essas áreas desmatadas são comumente utilizadas para a exploração dos recursos naturais e para a ocupação do solo. O processo de desmatamento foi iniciado mediante a necessidade de matéria-primas para a produção de diferentes elementos de uso da sociedade. Desse modo, a exploração da madeira, por exemplo, para a fabricação de papel e de móveis, é um importante causador de grande volume de desmatamento verificado em vários pontos do globo. Nesse contexto, destaca-se a produção de carvão vegetal e ainda meios de transporte que utilizam a madeira em fabricação. Com barcos, a madeira também é utilizada para a construção de casa e confecções de objetos. 5 formas de acabar com o desmatamento: instituir o imposto rural, ampliar a moratória da soja para o cerrado, eliminar o mercado de carne ilegal, aumentar a fiscalização do crédito para a agricultura, definir novas medidas de combate ao desmatamento. Como prevenir as queimadas? Não queime o lixo doméstico, entulhos e folhas secas, principalmente em locais próximos a áreas de vegetação. Não jogue pontas de cigarro acesas, latinhas ou garrafa nos acostamentos de rodovias ou região de matas. Evite queimar para renovar pastagens ou áreas de plantação. Procure alternativas sustentáveis para esta ação. Fazer aceios, faixas ao longo das cercas livres de vegetação da superfície do solo, nas propriedades rurais e fique atento a qualquer surgimento de queimada. Mantenha limpa a sua propriedade na zona urbana, caso seja um proprietário de terreno, mesmo com pouca ou nenhuma vegetação. Não solte balões, além de ser um ato perigoso, é crime conforme a Lei de Crimes Ambientais. O balão pode cair ainda aceso em uma área de vegetação e ocasionar um incêndio florestal.
Um dos maiores problemas ambientais que temos atualmente é o descarte de resíduos plásticos dentro do mar. Segundo a ONU de 2018, é descartado no mar, atualmente, 8 milhões de toneladas de plástico por ano. Além disso, o plástico no mar pode causar diversos problemas, tanto com o clima quanto pela vida marinha. O que a maioria das pessoas não sabem é que esse plástico e todos esses resíduos, eles podem atingir até mesmo as profundezas do oceano, sendo um problema muito grande atualmente. De todo o lixo no mar, apenas 18% não são plástico, ou seja, 82% de todos os resíduos encontrados no mar é plástico. Desses 82%, 27% são resíduos de produtos de pesca, 49% são produtos descartáveis e os outros 9% são outros tipos de plástico. Porque o plástico nos oceanos é um problema tão grande e preocupante? Isso se dá pelo fato de que mais de 100 mil animais marinhos morrem por ano graças ao plástico descartado nos oceanos, seja pela ingestão ou então por exposição a químicos. Além disso, retirar 1 milhão de toneladas de resíduos plásticos de todo o oceano equivale a retirar 1 milhão de carros da estrada, o que é um benefício muito grande para o clima do nosso planeta Terra. Nós temos diversas formas de mudar essa situação do plástico nos oceanos, seja mudando nossos comportamentos, apoiando causas ou adquirindo produtos que nos auxiliam. E hoje nós iremos apresentar um produto ecológico que será de grande ajuda para combatermos o plástico nos oceanos. A ecobag é um produto muito importante para o meio ambiente. Ela visa conservá-lo e também ela vem com a ideia de acabar com as sacolas plásticas convencionais que fazem muito mal, principalmente aos animais marítimos. Ela é feita normalmente de opções biodegradáveis, mas pode ser feita também com diversos tipos de tecido. A produção da ecobag é bastante simples e pode ser padronizada de acordo com as escolhas do comprador. Ou seja, essa pessoa pode escolher o tamanho, a cor e os detalhes que quer na ecobag. Essas sacolas ecológicas são produzidas utilizando lona colorida, TNT e tecidos utilizando algodão cru, que podem ser feitos com uma grande variedade de gramatura, e suas alças são feitas de algodão ou concurão. A personalização da ecobag é feita utilizando serigrafia ou transfer, que em lonas mais grossas podem ser feitos diversos tipos de bordados. Atualmente, o preço da unidade da ecobag varia em torno de R$ 22,50, que pode ser encontrado nas nossas lojas físicas ou virtuais. Basta procurar nossos comerciantes ou entrando no link abaixo que você encontrar nossa aba de produtos. Um bom motivo para usar as ecobags é que elas são muito mais econômicas do que as sacolas de plástico convencionais. Elas produzem uma maior durabilidade e não têm tanto impacto ambiental como as sacolas de plástico. Além disso, o custo médio de uma sacola ecobag é de R$ 15 e uma com revestimento de plástico fica em torno de R$ 25. O impacto ambiental das ecobags é muito menor do que as sacolinhas de plástico convencionais. Estima-se que em 2050 a quantidade de plástico nos oceanos será maior do que a quantidade de peixes. E isso é uma quantia preocupante. Além disso, outro risco das sacolinhas de plástico é que as micropartículas de plástico entram na corrente sanguínea dos peixes, o que para nossa alimentação é muito prejudicial, porque nós consumimos muitos peixes e isso pode nos deixar doentes. Além disso, um ponto importante das ecobags é que elas colaboram com a educação ambiental das crianças, que quando desde jovem aprendem a conscientizar sobre o meio ambiente, tornam-se cidadãos mais conscientes sobre o meio ambiente. Além disso, as ecobags são revestidas de plástico, papel e outros materiais de fibra que são biodegradáveis, além delas serem muito bonitas, com estampas diversas sobre o meio ambiente, peixes e até algumas estampas bem fofinhas. Ecobags é uma mudança real, elas visam um mundo mais limpo e consciente.